No vídeo de hoje a gente vai estar falando a respeito de fé e ciência. Se sua fé tem medo da ciência, então ela não é uma fé bíblica. Porque a Bíblia ela deixa bem claro que existe dois tipos de fé. Existe a fé verdadeira e ela tem as suas características, e existe a fé cega e ela tem as suas características. Mas a grande pergunta é: qual é a sua verdadeira fé? Será que você realmente tem uma fé verdadeira ou uma fé cega? Fique comigo nesse vídeo e você vai descobrir que tipo de fé a Bíblia pede que você tenha. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Bibliotalk e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre fé e ciência. A ciência ela não vem para destruir a fé e a fé também não vem para poder desmentir a ciência. O que acontece é que muitas vezes a gente não entende os limites de cada uma e aí a gente acaba levantando aí falsos argumentos para um lado e para o outro e tentando fazer comprovações e entrando em áreas que não deveria entrar. E no vídeo de hoje também a gente vai entender o que é uma fé verdadeira do que é uma fé cega. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, em primeiro lugar, a gente está partindo do pressuposto que você acredita na Bíblia, e daí a gente vai colocar toda a nossa argumentação para frente. A Bíblia foi escrita por 40 autores no período de mais ou menos 1.600 anos, e ela é um livro que ela não trata simplesmente de os milagres da fé e essas outras coisas. A primeira coisa, quando a gente pega a Bíblia, a gente precisa entender o que são fatos verificáveis e o que são fatos que não são verificáveis. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar, aquilo ali são fatos que não dá para se verificar. A gente não vê mar vermelhos por aí se abrindo. Então você não consegue verificar esse fenômeno, que foi um milagre. Mas a gente tem como saber quais são os lugares, os impérios, os personagens que aparecem aqui na Bíblia. A gente tem como ver na história, na arqueologia, para ver se realmente existiu esses impérios, se existiu essas pessoas, se as situações que aqui na Bíblia fala da parte histórica, a gente tem como comprovar. Dependendo das coisas de química, de física que a palavra de Deus, a Bíblia, fala, tem como a gente verificar se realmente bate com o que a ciência diz. E naquelas questões que são milagres, isso não tem como verificar, então você não pode tentar provar em um laboratório. Por exemplo, Deus não se prova em laboratório e nem a ciência quer provar Deus em laboratório. Esse não é o papel dela, que a gente vai ver mais para frente. Então a primeira coisa é saber separar uma coisa da outra. E dentro da palavra de Deus a gente também precisa separar o que são fatos verificáveis e o que são fatos não verificáveis. Só para você ter uma ideia, olha aqui comigo para você entender um pouco da estrutura da Bíblia, né? Então a gente percebe que a Bíblia ela tem mais ou menos essa estrutura. Tem alguns detalhes a mais, mas de maneira geral ela tem essa estrutura. Então a gente tem livros que falam a respeito de história, apesar de Gênesis ser considerado poesia e tudo mais, mas não é aquela poesia de Machado de Assis. Naquela época eles usavam um estilo de poesia que era histórica, só que era de uma maneira para poder as pessoas gravarem aquilo. Então era mais por questão de memória. Então é um tipo de poesia totalmente diferente do que se é passado hoje, tá? Não é que era uma coisa que não era literal, que não aconteceu daquele jeito. Pelo contrário. Então a gente tem livros que falam a respeito de histórias, de impérios, de pessoas. A gente tem livros da lei, de poesia, sabedoria, profecia e os evangelhos que vêm contando ali a vida e os ensinamentos de Jesus. Um outro detalhe também que eu quero mostrar para vocês são os limites entre a fé e a ciência para poder ficar bem claro. Dá uma olhada nesse quadro aqui para você ver. Olha só, a fé e a ciência, eles têm domínios diferentes e também têm propósitos diferentes, né? Então, o que a ciência faz bem? O que a ciência faz bem, ela observa, ela mede, ela repete, ela testa hipótese e ela busca explicar o como dos fenômenos. O que a fé responde? Ela responde o nosso propósito, o nosso significado, a moral, a origem última e o sentido da vida e o pós-vir, né? Então, aqui a gente tem uma diferença interessante entre fé e ciência. A gente sabe quais são os propósitos de cada uma delas e você também precisa entender isso, porque muitas vezes você, como cristão, vai estar conversando com um cético
ou com pessoas que têm realmente dúvida, ou que é agnóstico, realmente dúvida se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e aí a Bíblia pede que você dê razão da sua fé, ou seja, que você fale de maneira inteligente a respeito da sua fé, e aí você precisa entender essas limitações que eu te falei. Primeiro, entre fé e ciência, e segundo, o que são fatos verificáveis e que são fatos que são ações divinas na Bíblia, tá? Mas aqui vai um alerta. Os dois lados muitas vezes cometem um erro grave, que é o erro dos extremos. De um lado tem um cientificismo, que ele diz que só é verdadeiro aquilo que for testado, e essa é uma afirmação autocontraditória, porque essa afirmação não pode ser testada. E de outro lado, existe aqueles fanáticos religiosos que fala, não questione, não pense, se você questionar, isso é pecado, isso aqui é milagre de Deus, e aí responde com Deus Alaconas, né? Que tudo é milagre, tudo foi Deus e tudo mais, e não busca a resposta, uma resposta inteligente para uma pergunta inteligente. Então muitas vezes tem esses dois erros extremos. Então não caia nem por esse erro e nem por esse erro. Busque sabedoria. Porque se tem uma coisa que não se consegue provar em laboratório, é o amor e o carinho que você tem pela sua mãe, pela sua filha, pela sua esposa. Isso você não tem como verificar em laboratório. Também a ciência não está buscando verificar amor, sentimentos em laboratório. Então tem muitas coisas que vai além da ciência, que a gente sabe que é real e que a gente não tem uma explicação. Só que existe também o erro desse lado, que igual eu já falei para você, que boa parte dos cristãos acredita que a gente não deve discutir, que a gente não deve questionar. Quando eu falo aqui discutir, é no sentido positivo, de você buscar saber, de você conversar com Deus, questionar com Ele, buscar entender as outras coisas, saber o porquê, o como das coisas. É nesse tipo de discussão, e não é aquela discussão besta de você tentar ser o certo da questão, não isso, mas você deixar que as evidências te guiem para a melhor situação. Só que a palavra de Deus, ela fala realmente o contrário. A fé que Deus quer que você tenha é uma fé fundamentada. E Deus quer que você realmente pergunte, Deus quer que você questione. Olha só essas passagens aqui. Quando a gente vai em Isaías 1,18, a gente percebe o seguinte, que Deus fala o seguinte: vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, né? Venha conversar, vamos debater, vamos estrinchar, né? Vamos conhecer. E em 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: estais sempre preparados para responder com razão da esperança que há em vós. Em Atos 17,11 diz o seguinte: examinavam diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Nessa parte aqui a gente vê que está falando a respeito dos bereanos, né? Os bereanos eles tinham uma característica única, que eles escutavam o que os discípulos falavam e eles não só acreditavam por acreditar, mas eles iam verificar se realmente estava de acordo com a palavra de Deus, para ver se as coisas eram de fato assim como eles dizem. Então, um outro erro que muitas vezes os cristãos eles cometem é simplesmente pegar a palavra ou do padre, ou do pastor, ou do bispo, ou do líder religioso da sua igreja e acreditar como verdade total. Não vai na Bíblia verificar se aquelas coisas é assim. Muitas vezes são citadas coisas a respeito. Os cientistas disseram isso, os historiadores disseram aquilo, e a pessoa não tem curiosidade de fazer uma pesquisa para ver se aqui realmente aquele fato que foi dito ali naquela pregação, naquela explanação da palavra de Deus, se realmente é verdade ou não. Porque muitas vezes as coisas são ditas porque a pessoa escutou de outra pessoa, que escutou de outra pessoa, e nem aquela pessoa foi verificar se realmente é assim e acaba passando para frente, e você acaba acreditando que também é assim e também não vai verificar. Então a gente percebe que há um elogio aos bereanos porque eles buscavam verificar se as coisas eram assim. Se estava na palavra de Deus, isso também era assim. A gente também precisa fazer isso. Outra passagem também que a gente vê aqui é em João 20, de 30 a 31, que diz o seguinte: os sinais foram registrados para que creias. E aqui eu quero trazer um detalhe para você, é o seguinte: o Senhor Deus, ele não é um Deus estúpido, né? Ele é um Deus que ele quer que você tenha uma fé fundamentada.
e ele te dá evidências para que você acredite nele de uma maneira racional, não só de uma maneira emocional ou buscando a salvação, a vida eterna, mas ele quer que você acredite nele porque ele é real. E ele deixou evidências na natureza, na história, de que ele é real. E essas evidências é para que você creia, porque você tem uma fé fundamentada, uma fé baseada na verdade, uma fé baseada em evidências. E você precisa ter essas evidências, saber disso, para que a sua fé seja uma fé mais forte. Um outro texto diz também o seguinte, em Lucas 1, de 1 a 4. Lucas afirma que investigou tudo cuidadosamente desde o princípio. E se você estudou um pouquinho a Bíblia, você sabe que Lucas, além de médico, ele também era um advogado. E um bom advogado, porque o livro dele é uma peça jurídica, né, que foi escrita para poder apresentar ao imperador. Então, Lucas era um cara que ele era um cara acadêmico. Então, ele buscou fazer as coisas e verificar se as coisas realmente eram daquela maneira. Lucas, ele é um grande exemplo para a gente, porque ele foi verificar realmente se as coisas não eram de fato assim. Uma fé baseada em verdade, uma fé baseada em evidências e em fundamento. Um outro texto também, em Salmos 19:1, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus. E aqui nesses últimos 3 versículos, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Em 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Em Romanos 1, 17 diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Nesses últimos 3 textos, a gente percebe que para aqueles fatos, para aquelas situações onde a gente não tem todas as respostas, a gente precisa confiar no Senhor. Mas essa confiança veio baseada de uma fé bem fundamentada, para que aquelas coisas que a gente não tem todas as respostas, que a gente não sabe todos os porquês, que a gente não sabe todos os comos, a gente possa viver pela fé e a gente possa confiar no Senhor. Quero que você abra aí sua Bíblia em Hebreus. Você sabe que aqui no Bibliotalk a gente sempre precisa estar com a nossa palavra aberta, né, para a gente poder estar lendo aqui os textos. Hebreus 11, verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ficar nesse primeiro verso que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora a gente vai fazer uma pequena exegese aqui desse texto aqui, né? Só alguns detalhes para a gente conhecer um pouquinho do grego aqui. Então, olha aqui para a tela aqui. Bom, aqui a gente tem, né? Eu separei essa parte em 3 partes aqui para a gente poder entender. Então, a primeira parte é a fé, né? A palavra grega para fé é pistis, né? Que implica confiança, crença e fidelidade. No contexto bíblico, fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança ativa em Deus e em suas promessas. A segunda parte desse texto, né, que aqui a gente vê, ora, a fé é a certeza, ou seja, fé também é certeza. Então, o que significa certeza, né? A palavra certeza em grego é hypostasis, né? Em grego que significa substância, realidade ou fundamento, ou seja, sugere uma base sólida ou uma fundação. E isso implica que a fé fornece uma certeza real e tangível sobre as promessas de Deus, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Então a gente percebe que a fé também, nesse texto, ela tem um fundamento, ela tem uma base sólida. E a última parte que diz é a convicção de fatos que não se veem. Convicção no grego, aqui eu esqueci de colocar a palavra no grego, mas depois eu deixo aqui embaixo aqui nos comentários. A palavra do grego aqui, ela tem um sentido de evidência, ou seja, refere-se a uma evidência interna que leva à certeza. Ou seja, eu tenho uma evidência, Deus deixou pelos textos que a gente viu, a gente também vai ver no decorrer do canal, certeza
que nos leva à fé. Isso significa que a fé é uma certeza que não depende só de evidências físicas ou visíveis, mas de uma confiança profunda em Deus. Então, o que a gente percebe aqui é que a fé, ela tem esses, digamos, esses dois lados. Você precisa, para ter uma fé verdadeira, você precisa ser baseado em evidência, ser uma fé sólida, com um bom fundamento, com uma boa base. E para aqueles fatos que você não sabe, que você não entende, aí entra confiança em Deus. Uma plena confiança em Deus e uma plena fidelidade acreditando. Mas para você acreditar, Deus ele fala que você precisa de um fundamento, que você precisa de uma base. E olha só o que esses três grandes teólogos eles têm a falar a respeito desses textos aqui em Hebreus, tá? Em primeiro lugar, a gente tem F.S. Bruce, que é um dos maiores especialistas em Hebreus e é um teólogo evangélico. Ele diz o seguinte: fé em Hebreus não é uma crença sem fundamento, baseada na revelação confiável de Deus. Alistair McCrath, acho que é assim que se diz, teólogo e ex-cientista, diz o seguinte: a fé cristã não nega a razão, ela começa onde a razão reconhece os seus próprios limites. E por último, a gente tem Andy Manuel Rodrigues, que ele diz o seguinte: a fé bíblica não é uma crença irracional. Ela se fundamenta na revelação histórica e na ação objetiva de Deus no tempo e no espaço. Então você pode ver que esses três grandes teólogos, eles também vêm confirmando o que eu acabei de dizer para você, que a fé ela é uma crença baseada em evidências, em fundamento, para ela ser uma fé verdadeira. E aqui a gente está falando da fé verdadeira bíblica, tá? E isso gera confiança para você acreditar naquelas coisas que você não tem todas as respostas. Resumindo, a gente percebe que a fé bíblica, ela precisa ser uma fé baseada em fundamento, evidências, tem uma base sólida, que nos leva a acreditar naquelas coisas que a gente não tem todas as respostas, e dessa forma a gente confia completamente nas promessas de Deus, porque ele já nos deu evidência, ele já nos deu sinais de que ele é real, de que ele é verdadeiro e que as coisas também que ele falou que há de vir também é real e também é verdadeiro. Isso gera uma confiança plena em Deus. Mas o que é a fé cega, né? Eu vou estar te mostrando aqui um quadro agora para você entender a diferença entre uma fé verdadeira e uma fé cega. A fé cega, ela diz o seguinte: acredita sem questionar, acredita apesar das evidências, né? Acredita por medo, tradição, opressão, né? Meu líder religioso disse sim, eu acredito porque sempre foi assim, ou por medo mesmo, né? De mudar e tal. Aceita qualquer coisa dita pela autoridade religiosa, e pessoas com fé cega têm esse tipo de comunicação, né? Se você questionar, é pecado. E isso não é fé, e a fé é controle. Então, geralmente, eles têm essa comunicação. E a fé bíblica, ela diz o seguinte: se baseia em testemunho, se apoia em evidências históricas, convida à investigação, que são aqueles textos que eu mostrei, não tem medo de perguntas, e pessoas que têm esse tipo de comunicação, elas questionam, elas buscam examinar e confirmar se as coisas são de fato assim. A verdade não teme a investigação. Então, aqui a gente tem uma diferença entre fé cega e fé verdadeira. E para poder terminar de ilustrar isso, dá uma olhada só. Imagine que por alguma razão você esteja preso em um prédio de chamas e você está preso em uma das seguintes situações. De um lado, tem um bombeiro te mostrando a saída, querendo levar para a saída, né? E de outro lado, tem uma pessoa que você sabe que tem problemas mentais, e aqui eu não tenho nada contra pessoas com problemas mentais, é só a título de exemplificação mesmo. E de um lado tem uma pessoa que tem problemas mentais, e você sabe disso, e tá te mostrando, não, vamos por ali. Naturalmente, você percebe que se você seguir aquela pessoa que tem problemas mentais, a chance de você perder a sua vida é muito grande. Você não sabe se realmente aquele caminho que o bombeiro está te mostrando, se realmente vai te levar à saída e você realmente vai não perder a sua vida. Mas por tudo que você conhece, de tudo que você já sabe sobre o bombeiro,
você sabe que ele tem o preparo, você já sabe que ele tem o preparo necessário para poder te tirar dele, você sabe que ele tem os equipamentos, você sabe que ele sempre anda em equipe, ele é treinado nisso, ou seja, você tem evidências de que o melhor caminho, embora você não tenha todas as respostas, mas você tem evidências suficientes que o melhor caminho é seguir o bombeiro. Porque você já tem evidências que eles são especialistas em salvar pessoas de prédio de chamas. Mas você não tem todas as respostas para saber se aquele realmente é o melhor caminho. Mas você acredita e por inteligência você segue ele. Então, o exemplo do bombeiro é a fé verdadeira. E agora, se você acredita sem ter evidências históricas, sem ter evidências arqueológicas, sem ter uma base sólida e só acredita por acreditar e segue aquela religião sem base nenhuma, é como se você estivesse seguindo uma pessoa com problemas mentais, seguindo um caminho que você sabe que vai te levar à morte. Então, essa é a diferença entre uma fé cega e uma fé verdadeira. E um dos nossos maiores exemplos que a gente tem na palavra de Deus é Jesus. O que será que Jesus ele pensou a esse respeito, o que ele queria nos dizer a respeito disso? Olha só, Jesus nunca incentivou uma fé sem reflexão. Pelo contrário, ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam em mim. E quando a gente pensa nessa palavra, a gente extrai o significado do grego dessa palavra examinar, a gente entende que ela implica em investigar, avaliar, conferir, não aceitar cegamente aquelas coisas. Então Jesus, quando ele pede para que você examine as escrituras, ele quer que você investigue, ele quer que você estude. Então a Bíblia não é um livro somente para você ler, mas é um livro para você estudar. E aqui vai um detalhe importante para você. Se você realmente quer estudar a Bíblia de uma maneira verdadeira, você precisa pegar algumas tradições diferentes para você ter uma compreensão melhor. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue entender um pouco da exegese, do hebraico que está ali escrito. É claro que muitas vezes a inteligência artificial pode trazer uma informação que não é 100%, então para isso você precisa fazer um pouco mais de pesquisa para poder conferir se aquilo que está sendo repassado para você é realmente certo, né? Embora a chance disso seja pouca, mas existe uma chance de muitas informações não ser aquela informação. Mas basta você dar alguma pesquisa, você também tem um dicionário de grego e de hebraico, para você verificar se as coisas são de fato assim. E aí você consegue fazer uma investigação melhor do texto bíblico, entendendo o contexto da época, entendendo os significados, as gírias, do que foi dito lá, para a gente poder ter uma boa compreensão da palavra de Deus sem fazer anacronismos, né? Tanto trazendo lá do passado para cá e tanto trazendo coisas do presente para lá. Lembrando que a Bíblia não foi escrita num idioma em português e que a gente, em certas situações, a gente precisa entender o contexto histórico e também entender algumas figuras de linguagem que é da própria época que ainda tem na palavra de Deus. A gente percebe que a fé verdadeira ela não é construída sobre emoções ou cegueira, mas sobre uma base sólida. Cristo nunca pediu uma fé sem fundamento. Ele pediu uma fé firmada na rocha. Fé cega não constrói na areia. E fé é baseada na verdade, é construída na rocha. E aqui você pode ver o que Jesus fala, né, a respeito. Nunca construa sua casa na areia, mas sim constrói a sua casa na rocha, porque vindo as tempestades, ela não vai derrubar a sua casa. Então, se você quer ter uma fé verdadeiramente bíblica, não deixe a sua fé ser construída na areia. Não construa sua casa da fé na areia, mas construa na rocha, baseada em fundamentos. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. E esse foi o vídeo de hoje. Até mais.